Thank
Boa noite, fratres sorores, amigos e convidados, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Carlos Balo e atualmente estou como monitor regional das regiões SP2 e SP7. Esse é um trabalho da Ordem Rosa Cruz Amorque, da região SP2 e SP7, que carinhosamente chamamos de Meditação Rosa Cruz. O objetivo desta atividade é proporcionar aos simpatizantes amigos da Amorque e aos convidados a oportunidade de conhecer o rosacrucianismo, ou seja, levar ao conhecimento de todos um pouco da nossa filosofia e das nossas práticas, vivenciar a técnica de relaxamento com o objetivo de tranquilizar a mente, ter equilíbrio, desenvolver a criatividade, combater o estresse, melhorar a concentração, o desempenho e despertar para a meditação e reflexão. Nosso trabalho consistirá em apresentação de algumas informações sobre a Ordem Rosa Cruz, para que vocês possam nos conhecer melhor, leitura de uma mensagem especialmente preparada, seguida por uma reflexão sobre os aspectos mais importantes do texto apresentado, e condução de um relaxamento guiado. Peço para que assistam agora a um vídeo que traz a apresentação da antiga e mística Ordem Rosae Crucis Amorque. Antes de iniciarmos os trabalhos do dia de hoje, gostaria de compartilhar com vocês 3 expressões habitualmente utilizadas nos ambientes rosacruzes. Trata-se de frater, soror e paz profunda. As palavras frater e soror vêm do latim e significam, respectivamente, irmão e irmã.
A terceira expressão é uma saudação dita quando nos encontramos ou nos despedimos. Dizemos uns aos outros: paz profunda. Esta apresenta um significado muito peculiar. Podemos dizer que é um estado de consciência interior, ou seja, de uma profunda paz conosco mesmos. E, desta forma, tem o objetivo de nos colocarmos intencionalmente a serviço das leis universais. Após esta apresentação, iniciaremos nosso trabalho de hoje com uma invocação, uma prece. Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão, possa o estudo de nossos ensinamentos permitir que nos elevemos na compreensão de tuas leis, a fim de que nos tornemos mais eficazes a serviço da humanidade. Mostra-nos também como aplicá-las para o nosso próprio bem-estar físico, psíquico e espiritual. Assim seja. Agora, realizarei a leitura de uma mensagem Rosa Cruz e desejo que ela seja inspiradora e de uma profunda reflexão. A sabedoria. A sabedoria é a mais importante das virtudes, porque ela contém todas as outras. Para sermos mais exatos, ela é a síntese de todas. Idealmente falando, isso significa que ser sábio é ser paciente, confiante, moderado, tolerante, desapegado, altruísta, íntegro, humilde, corajoso, pacífico e benevolente, o que requer grande autodomínio e algum grau de perfeição. Por isso, raríssimas pessoas podem ser qualificadas como sábias. De fato, o comum dos mortais reúne, no melhor dos casos, apenas algumas dessas qualidades, o que já é apreciável. Por outro lado, alguns defeitos são mais negativos que outros, em particular, o egoísmo e o orgulho. Mas quem quer que sofra desses defeitos e consiga vencê-los, tem muito mérito, tanto no plano humano como no divino. Neste particular, devemos sempre lembrar que não é o fato de ser imperfeito que é karmicamente culpável, mas a falta de esforço para se aperfeiçoar. Independentemente das virtudes de que ela é a síntese, ninguém pode negar que a sabedoria é indissociável do conhecimento. É exatamente por esta razão que o ignorante não pode ser sábio. Entretanto, ainda falta entender o que é isso que chamamos de conhecimento. Do ponto de vista Rosa Cruz, não se trata do saber intelectual que algumas pessoas se gabam de possuir e que gostam de exibir, geralmente sob o impulso de seu ego. Na verdade, esse tipo de saber é necessariamente relativo, arbitrário e limitado. Por vasto que seja aquilo que se pode aprender no plano puramente cultural. Além disso, ele é próprio das nossas funções cerebrais e não das nossas faculdades espirituais. Em outras palavras, diz respeito à nossa mente e não dura mais que uma única vida, ao passo que o verdadeiro conhecimento é parte integrante da nossa alma e nela permanece, de encarnação
para a encarnação. Que é então o conhecimento, no sentido místico do termo? De acordo com as explicações anteriores, ele pertence ao campo da alma. Na verdade, corresponde à compreensão das leis divinas, isto é, das leis naturais, universais e espirituais, tais como se manifestam no ser humano e ao seu redor. Inclui também aquilo que é comumente chamado de experiência de vida, isto é, a capacidade de compreender as contingências da vida e de se adaptar às circunstâncias. Por extensão, implica conhecermos a natureza humana e conhecermos a nós mesmos, pois a maneira como julgamos os outros, com muita frequência, revela a visão que temos ou não de nós mesmos. Seja como for, o verdadeiro conhecimento não é adquirido nos livros, por mais culturais que sejam, mas nas lições que a vida cotidiana nos ensina. Na verdade, são essas lições que contribuem para a nossa evolução espiritual, pois elas recorrem necessariamente à nossa alma e deixam uma marca indelével na consciência que lhe é própria. Mas o conhecimento, por mais prestigioso que seja, não basta para tornar sábio quem o possui. Para que assim seja, é preciso que ele seja acompanhado da prática correspondente. Caso contrário, limita-se a um saber teórico sem nenhum interesse, tanto no plano espiritual como no material. Isso significa que a sabedoria é a aplicação daquilo que conhecemos em matéria de filosofia, significando esta palavra exatamente amor à sabedoria ou ciência da vida, conforme fiquemos com a definição esotérica ou exotérica do termo. Ser sábio, no sentido mais nobre, é, portanto, pensar, falar e agir em consonância com o que se sabe e saber que aquilo que se conhece está em conformidade com a sabedoria divina. Em outras palavras, é expressarmos em nosso comportamento a perfeição do nosso eu divino, em todos os aspectos da vida. Isso implica, naturalmente, um altíssimo nível de evolução. Posto que a sabedoria é a capacidade de pensar, falar e agir em consonância com a sabedoria divina, ela implica o domínio do pensamento, da palavra e da ação. Ser sábio na ação é aplicar cotidianamente a máxima: fazer bem e deixar que falem. Em outras palavras, é fazer o bem sem se preocupar com o julgamento alheio. É interessante notar que a sabedoria é oposta à loucura na Cabala. Ora, ser louco é carecer de consciência, no sentido de ser inconsciente de suas palavras e de seus atos, na maioria das vezes em função de deficiência mental. Mas é também agir cientemente contra outrem. Em caso extremo, é até mesmo usar a inteligência para fins negativos, até destrutivos, de onde é conhecida a máxima: ciência sem consciência é a ruína da alma. Para nos convencermos disto, basta pensarmos em algumas aplicações da ciência, principalmente no campo militar. Podemos, inclusive, nos perguntar por que alguns cientistas colocam seu saber a serviço do mal e da destruição. Via de regra, é porque eles carecem de humanismo e agem sob influência de uma concepção materialista da vida. Somos de origem divina e evoluímos de vida em vida para a perfeição de nossa própria natureza. E estamos todos destinados a encarnar na Terra a sabedoria de Deus, considerada pelos Rosacruzes
como a inteligência universal que está na origem do universo, da natureza e do próprio ser humano. E é no mais profundo de nós mesmos que devemos nos esforçar para encontrar essa sabedoria divina. Mantenham-se em silêncio por alguns minutos e façam uma reflexão sobre o texto apresentado. Agora faremos nosso relaxamento. Ele será guiado pelas partes do seu corpo. Para isso, peço que visualizem e o sintam mentalmente. Relaxamento. Sente-se confortavelmente, com os pés afastados e apoiados no chão. As palmas das mãos sobre as coxas, voltadas para baixo, coluna ereta. Relaxem os ombros, sentindo-se confortável. Agora, vamos fazer 3 respirações profundas. Inspirando o ar pelo nariz, retendo-o e exalando o ar dos pulmões, calma e tranquilamente. Ao relaxar o ar dos pulmões, sinta o afrouxar dos músculos do tórax, produzindo uma sensação de bem-estar, de relaxamento. Pela primeira vez, inspirar, reter, exalar, calma e tranquilamente. Pela segunda vez, inspirar, reter, exalar, calma e tranquilamente. Pela terceira vez, inspirar, reter, exalar,
calma e tranquilamente. Os Rosacruzes utilizam os sons vocálicos com o objetivo de se harmonizarem com as leis cósmicas e de agirem positivamente sobre seu ser físico, psíquico e espiritual. Agora, vamos entoar um dos sons mais poderosos no plano místico. Trata-se do som Om, que harmoniza a nossa alma com a onipresença, onipotência e onisciência de Deus. Vou emitir o som Om em Ré natural, acima do Dó central, uma vez. Em seguida, todos juntos emitiremos por 3 vezes. Pela primeira vez, todos juntos, inspirar. Pela segunda vez, inspirar. Pela terceira vez, inspirar. Agora, concentre-se nos dedos dos pés. Mentalmente, sinta os dedos dos pés, os dedos do pé direito, os dedos do pé esquerdo. Sintam a sola dos pés, os calcanhares, a parte superior dos pés. Sintam os pés afrouxando, calma e tranquilamente. É uma sensação muito agradável. Aos poucos, o relaxamento vai subindo. Concentre-se na parte inferior das pernas, até os joelhos,
relaxando as panturrilhas, afrouxando os joelhos, afrouxando os músculos, relaxando, relaxando, sentindo-se bem. Concentre-se na parte superior das pernas, sentindo os músculos das coxas, afrouxando, relaxando, sentindo-se bem. Concentre-se agora na cintura, nos quadris, afrouxando a cintura, soltando os quadris de forma calma e tranquila. Concentre-se nos dedos das mãos. Sintam os dedos das mãos, as palmas das mãos, os músculos, as cartilagens, relaxando as mãos. Sintam os pulsos, a parte inferior dos braços até os cotovelos, a parte superior dos braços até os ombros, afrouxando bem os músculos, calma e tranquilamente. Concentre-se agora nos ombros, nas costas, no tórax, dos ombros até a cintura, afrouxando os músculos, calma e tranquilamente, afrouxando bem os músculos das costas. Uma sensação muito agradável de relaxamento, de bem-estar, vai envolvendo todo o seu corpo, calma e tranquilamente. Concentre-se agora no pescoço, na nuca, afrouxando bem os músculos da cabeça, afrouxando bem o couro cabeludo. É uma sensação agradável de frescor, de bem-estar, de relaxamento. Concentre-se na testa, nas sobrancelhas, nos olhos, nos músculos do rosto, no nariz, no maxilar inferior, afrouxando bem o maxilar inferior, de forma calma
e tranquila, relaxando. Relaxe. Nesse estado de relaxamento, as energias do seu corpo vão sendo revitalizadas e vocês vão se sentindo cada vez melhor. Todas as partes do seu corpo vão sendo fortalecidas, revigoradas, revitalizadas, de forma calma, tranquila e serena. Visualizem agora um ponto de luz no centro do peito, no coração. No coração, um ponto de luz rosa. Uma luz radiante, viva, que vai envolvendo o seu coração em luz, em muita luz. Essa luz começa a se expandir. Aos poucos, vai cada vez mais se expandindo, envolvendo parte por parte do seu corpo. Sintam a presença dessa luz em todo o seu corpo, envolvendo em uma esfera radiante de luz, de muita luz. Aprendam a harmonizar-se com a luz, pois na luz rosa encontram-se as maiores bênçãos. Bem-aventurados os que mantêm em sua mente, em seu coração, em sua alma, a luz espiritual, que é a luz interior, a riqueza espiritual, a luz. Ilumina, vivifica, harmoniza. Imaginem que todo o seu corpo está mergulhado na luz. Permitam que essa luz percorra todo o seu corpo, fortalecendo-o, revigorando-o, revitalizando-o. É uma sensação muito agradável, de paz, de tranquilidade, de serenidade, de fraternidade. Sintam o benefício do equilíbrio da paz, da harmonia em sua vida. Sintam a sua capacidade de repousar, relaxar, calma e tranquilamente. Permitam que essa luz permaneça em seu coração, irradiando saúde e paz, alegria e bem-estar. Saúde e paz, alegria e bem-estar.
irradiem saúde e paz, alegria e bem-estar para todos os seres, independente do reino ao qual pertençam. Agora, de forma calma e tranquila, vocês retornarão à consciência objetiva, sentindo-se bem. Aos poucos, aumentem o ritmo da sua respiração. Sintam a sua respiração. Aos poucos, o ritmo da respiração vai aumentando, os músculos vão sendo acionados, os movimentos vão retornando. Façam uma respiração profunda e exalem calma e tranquilamente. Movimentem os pés, as pernas, as mãos, os braços, os ombros, a cabeça, retornando completamente à consciência objetiva, cada vez mais e mais. Abram os olhos, sentindo-se bem, movimentando um pouco mais todo o corpo, retornando, sentindo-se no aqui e agora. Agradecimentos. Nosso trabalho está concluído. A Ordem Rosa Cruz, a MORC, através das suas regiões SP2 e SP7, agradece a sua participação. E em breve nos encontraremos em um dos nossos núcleos Rosa Cruzes. Que todos tenham saúde, sucesso e amor em suas vidas. Até nosso próximo encontro. Paz profunda a todos.